todos. Meu nome é Paulo. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade pela Conacimes, de estar apresentando algum tipo de aula, uma atividade, uma coisa bem sucinta, bem tranquila. E o tema que foi escolhido entre nós foi sobre a fisiopatologia da diabetes mellitus. Então, de início, a gente precisa primeiramente compreender o que é diabetes. A gente costuma ter uma visão muito errônea no meio social que existe só um tipo de diabetes, mas na verdade a gente tem a diabetes mellitus, por exemplo, a gente tem a diabetes insípidos, a gente tem a diabetes gestacional, que tem diretrizes diferentes. Por um exemplo, diabetes mellitus é um probleminha que a gente fala na glicemia. O problema da diabetes insípidos já é a falta de EDH, que atua lá nos tubos renais, na reabsorção de água. Então, quando a gente fala de diabetes, a gente fala de uma maneira mais geral, que a diabetes é voltada para mellitus, mas o interessante é especificar. Diante disso, a gente pode dizer que a diabetes mellitus, a gente tem dois tipos delas. A gente tem tanto a diabetes mellitus do tipo 1, quanto também a gente tem a diabetes mellitus do tipo 2. O que elas diferem de fato antes da gente entrar na fisiopatologia, que é comum a ambas? Que a diabetes mellitus do tipo 1, ela é voltada na insulino-dependência, ou seja, a pessoa afetada, ela não produz insulina. Então, de alguma forma, a gente vai ver nos próximos slides o que acontece de falta, onde ocorre a produção de insulina. Então, a pessoa que porta DM do tipo 1, ela não produz insulina. E o óbvio, o que a gente precisa fazer para melhorar esse paciente é dar a ele a insulina. E tem também a diabetes mellitus do tipo 2. Então, nesse caso, o organismo produz a insulina, só que os receptores deles não estão tão sensíveis à insulina. Consequentemente, ela não gera uma produção. Então, a diabetes tipo 2 já é um problema um pouquinho mais grave, porque a gente não consegue solucionar apenas dando um tipo de medicação. Não adianta dar insulina, por causa que ela já não tem ela não é sensível ao organismo dela, por isso que a gente vai analisar. Bom, primeiramente, vamos dar uma analisadinha geral. Quais são os sintomas de diabetes? Poxa, chega lá, você está na sua área da saúde, independente se você é médico, enfermeiro, fisioterapeuta, o que seja, nutricionista também, chega o paciente, ele possui diabetes, e aí ele costuma ter o quadro clínico geral, que é fadiga, tem uma visão um pouquinho borrada, uma leve perda de peso, mas mesmo assim ela tem um apetite muito elevado, tem uma dificuldade na cicatrização, dá para perceber, sede constante, urina com frequência. Então a gente precisa analisar isso é a visão geral. Mas o que de fato, o que é fisiopatologia? É a gente entender como que chegou nessa situação. Por que o paciente diabético, em alguns casos, tem a visão um pouco perturbada? Como que chegou nisso? A gente não pode simplesmente, profissional da saúde, alinhar os sintomas, diagnosticar esse quadro clínico e ainda pontuar, essa medicação não. Mas o interessante, nós como profissionais, é entender como de fato chega às situações. Então, por isso que a gente vai ver um pouco da fisiopatologia. Vou poupar a parte bioquímica da coisa, vamos tentar dar uma aulinha bem tranquila, bem didática, bem rápida assim, que é só os melhores momentos, aquilo que é mais importante. Bom, antes disso, eu queria falar uma coisa que é mais importante. Poxa, diabetes mellitus. Nossa, qual que é o problema da diabetes mellitus? Qual que é a causa? A causa é por causa que ela tem glicemia alta, ou seja, ela tem muito açúcar no sangue. E não é. Quando a gente fala da diabetes mellitus, a glicemia alta não é uma causa, é uma consequência. A pessoa ter muito açúcar no sangue é uma consequência da diabetes. Então, não é esse o problema. O problema deve estar, por exemplo, lá no pâncreas, nas ilhotas de Langer, deve ter alguma questão da sensibilidade, e é isso que a gente vai dar uma olhadinha. Bom, aqui de início, então, vamos tentar ilustrar de uma maneira aos passos, uma visão de uma imagem aqui do corpo humano. Acho essa imagem maravilhosa porque ela menciona aqui exatamente a sobreposição dos principais órgãos do sistema digestório e seus anexos, colocando aqui o fígado, o estômago um pouquinho mais à frente, todo o intestino, a bile atrás do fígado, e dá para ver que o pâncreas ele fica localizado atrás do estômago, ou seja, ele é um órgão de difícil acesso ventral. Consequentemente, essa é uma imagem que consegue ser uma coisa bem didática de entender o posicionamento dos órgãos, sendo que o pâncreas ele é um órgão que a gente pode falar, ou uma glândula, vamos dizer assim,
tem tanto a sua porção endócrina quanto também sua porção exócrina. Se a gente está falando da parte exócrina, ou seja, a gente está fazendo uma liberação disso aí para fora do corpo, a gente está falando do suco pancreático. Então a gente está vendo o nosso sistema digestório, ou consequentemente vai juntar com o duto pancreático, com o duto colécto, vai liberar lá na bola de Vater, no começo do duodeno, consequentemente a gente vai ver toda aquela questão do sistema digestório. Só que se a gente está tratando de diabetes, a gente está vendo a parte metabólica da coisa, a gente está vendo a parte endócrina da coisa, consequentemente a gente está vendo a parte hormonal. Por isso que na sua porção endócrina, o pâncreas possui nas suas ilhotas de Langerhans, que são essas porçãozinhos, vários tipos de célula. Célula alfa, célula beta, célula delta, célula F. Cada uma delas possui formação de alguns tipos de substâncias. O que a gente precisa saber mais? Célula alfa e célula beta. Célula alfa, a gente está falando da produção de glucagon, o oposto da insulina. Célula beta, a gente está falando da célula que produz a insulina. Ou seja, a gente vai ver o que de fato faz. O de que de fato faz a insulina? Nossa, a insulina ela vai captar essa glicose que está no sangue e a gente vai jogar no músculo. Tá, mas como? Isso que a gente precisa entender para poder analisar toda a fisiopatologia e entender o quadro clínico do nosso querido paciente. Vamos lá. Então, aqui no desenho a gente consegue ver o pâncreas, onde vai ser liberada a parte do ducto pancreático, da bile, tudo que pode ser liberado nessa porção exócrina. Então, aqui está as ilhotas de Langerhans, cada uma delas tem suas células específicas e cada uma delas vai ter a produção de uma determinadas substâncias. Então, vamos lá. O que acontece na nossa querida célula beta, que é responsável pela produção de insulina? Primeiramente, a glicose entra nessa célula. Se a glicose entra, ela entra por um canal. E o canal específico de entrada de glicose é o canal GLUT, dependendo do que cada um fala. Então, esses canais GLUT é o que vão ser a porta de entrada da glicose dentro da célula. Tem vários tipos de GLUT, de 1 até 4, dependendo do autor 5, 6, e vai em determinada localização do corpo. Mas, de maneira geral, a gente vai colocar aqui na célula beta, é a GLUT2. Se essa glicose entra na célula, o que vai acontecer? Vai ter a formação de ATP, ou seja, a glicose vai entrar no processo de respiração aeróbia, ou seja, no processo de respiração celular, glicose, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, que no final das contas vai formar o que? ATP. E esse excesso de ATP dentro da célula, o que vai acontecer? Ela vai estimular o fechamento dos canais de potássio. Ou seja, quando fecha os canais de potássio, que são canais sensíveis à voltagem, e vai acontecer o que quando fecha esse canal? Vai ter o acúmulo de potássio dentro da célula. E se a gente está falando do acúmulo de potássio, aumento de íons positivos, o que vai acontecer? Vai diminuir essa parte elétrica da célula, consequentemente chegando mais ou menos menos 50 milivolts. Então, quando chega a menos 50, com esse excesso de potássio, a gente abre canais de sódio, ou seja, a gente permite a entrada de cálcio dentro da célula. E o cálcio vai ser o responsável, vai ser, vamos dizer, o modulador, juntamente com a formação da insulina dentro da célula, que vai poder liberar essa querida vesícula com insulina para fora do nosso corpo, ou seja, para a corrente sanguínea. Então, de maneira geral, o que é interessante saber aqui? Glicose entra na célula beta, pelos canais GLUT, formou ATP, o ATP fecha o canal de sódio, fechou o canal de sódio, esse sódio não consegue sair da célula, se acumula no citoplasma, diminui a voltagem celular, cai para menos 50, abre os canais de cálcio, maior influxo de cálcio, a concentração aumenta, consequentemente estimula a liberação da vesícula de insulina. É isso que acontece numa célula beta. Se fosse uma célula alfa, ia ser praticamente o mesmo processo, a única diferença é que ia ser uma vesícula com glucagon. Então, de maneira geral, é isso que acontece numa célula beta, ou seja, a conseguir fazer a insulina sair para o nosso corrente sanguíneo. Tem também outra via, que eu só coloquei aqui para quem está um pouco mais avançado, que é a via do ácido glutâmico, que é através de uma enzima que vai fazer, que é a ácido glutâmico descarboxilase, vai formar o GABA, e o GABA também vai ser um estimulador dessa vesícula da insulina. Mas eu estou colocando de uma maneira bem tranquila, sem poluir o desenho, sem uma coisa muito específica, porque é importante aqui a gente entender o quadro clínico. Vamos lá, agora o esqueminha, vamos entender o que de fato acontece, a relação entre a corrente sanguínea,
a célula beta e a célula do nosso corpo. Vamos por etapa, com calma, que dá para entender muito bem como é tranquilo. Aqui na partezinha 1, o que acontece que a gente já viu anteriormente? Célula beta vai produzir insulina, ela vai liberar insulina. Ou seja, nessa setinha azul, ela libera insulina, vai chegar uma célula do nosso corpo que necessita da insulina e vai ter esses receptores em roxo. Esses receptores a gente chama de receptor tirosina quinase. Ou seja, a insulina ela vai se ligar a esse receptor como se fosse um interruptor da parede. Ele, opa, chegou lá a insulina, ligou o receptor, ela ativa, segue o seu caminho de ativação. Então, a insulina chegou no receptor tirosina quinase, vai ativar a proteína IRS, que aí, gente, é a parte bioquímica da coisa. Mas bem sucinto, vai ter uma cascata de fosfolarização entre PI3 quinase, MAP quinase. Por fim das contas, vai gerar uma cascata de fosforilação. E o que essa cascata de fosforilação vai fazer? Vai fazer a translocação dos canais GLUT, ou seja, ela vai formar, aumentar e translocar os canais GLUT. Consequentemente, se é um canal GLUT, é de entrada de glicose, ou seja, a glicose que está no sangue vai conseguir entrar numa célula do nosso corpo através desse canal GLUT4. Então, a insulina que é liberada lá da célula beta, das ilotas de Langerhans, lá do pâncreas, vai chegar, a insulina vai ser liberada no receptor tirosina quinase, vai gerar uma cascata de fosfolarização que vai permitir a entrada de glicose dentro da célula através do canal GLUT4. Simples assim. É isso que vai acontecer. Além disso, se eu tenho bastante glicose no meu sangue, acabei de comer, acabei de fazer uma refeição, estou com bastante glicose no meu sangue, metabolizei todo aquele carboidrato, vai ter um sinal de indução para liberar insulina. Então, esse excesso de glicose vai fazer o quê? Célula beta, pode liberar mais insulina porque eu estou com bastante glicose no sangue. Faz os canaizinhos de GLUT4 lá, que eu preciso fazer essa glicose sair do meu sangue e chegar na célula do nosso corpo. Essa glicose vai ser para a respiração celular. Legal, é isso que acontece numa situação normal. Mas e aí, qual que é o problema de fato então? O que acontece se a pessoa tiver algum tipo de problema? Vamos lá. E se a pessoa tiver diabetes mellitus? Independente se é diabetes do tipo 1, se ela não formar insulina, independente se é diabetes do tipo 2, que a insulina é produzida, mas o receptor não é sensível a ela, o que vai acontecer? O receptor tirosina quinase não vai funcionar, não vai ter a cascata de fosforilação e não vai ter a abertura dos canais GLUT4. Consequente, vou ter excesso de glicose no sangue. Como que chama o excesso de glicose no sangue? Glicose no sangue, glicemia, tudo com mia significa emia, significa com sangue. Então, hiperglicemia, ou seja, um excesso de hiperglicemia, eu vou aumentar o trabalho das células beta. Por quê? Se eu estou com muita glicose no sangue, eu tenho que mandar, célula beta, produz insulina aí porque eu estou com muita glicose. Só que eu estou com diabetes. Às vezes eu estou produzindo essa glicose, só que não é sensível. Às vezes eu não estou conseguindo nem produzir glicose, mas a célula beta não para de trabalhar. Só que como não é a formação do GLUT4, mantém a hiperglicemia. Se tem essa hiperglicemia, a glicose vai induzir cada vez mais a célula beta a trabalhar. Ou seja, o aumento do trabalho da célula beta, uma hora esse motor vai fundir, vai ter um dano na célula beta. Ou seja, essa danificação da célula beta, infelizmente, vai manter a glicose no sangue alta e, consequentemente, não vai ter a produção de insulina ou essa insensibilidade. Por isso que esse efeito do dominó é muito delicado. Legal, Paulo. Tem outra via além de acontecer isso, além da glicemia alta, o excesso de trabalho da célula beta? Temos outros caminhos também, que é um caminho bem simples. A gente também tem um caminho que a gente fala que é o caminho da amilina. Faltou até uma letrinha A aqui na caixinha azul. Que além da insulina, que é produzida nessa vesícula, na célula beta, a gente tem a produção da insulina e de amilina também. A amilina é uma substância que, de uma maneira bem sucinta, o que vai acontecer? Ela se acumula. E onde ela vai se acumular? Ela vai se depositar, esse amiloide, no espaço tecidual das células, lá das ilhotas de Langerhans. Vamos falar de um português mais claro, meio que entope esse canalzinho, esse ducto que vai fazer essa liberação. Se tem esse problema, o que vai acontecer? Não vai conseguir ter a liberação de insulina. Se não libera insulina,
não chega no receptor. Se não chega no receptor, não gera cascata de fosforiladilação, não formação dos canais GLUT, consequentemente a glicose vai ficar no sangue. Se fica no sangue, vai aumentar a produção de célula beta, hiperglicemia, aumenta o trabalho das células beta e gera dano celular. Por fim das contas, independente se é pelo excesso de glicose no sangue ou pelo excesso de amilina, ambos vão gerar danos na célula beta, ou seja, vou ter excesso de glicose. Então, essa é a maneira geral do que acontece de fato entre o sangue, a célula beta e a célula do nosso corpo, uma célula comum, que tem a necessidade da entrada de glicose no sangue. Então, de maneira geral, que a gente pode falar um pouquinho dessa situaçãozinha. Dando continuidade, vamos lá. Tá legal, Paulo. E aí, o que acontece no nosso corpo quando tem esse excesso de glicemia? Vamos ver. E aí que a gente consegue achar os sintomas do nosso querido paciente. Primeiro, vamos analisar no túbulo renal. O que vai acontecer? Lá nas arteríolas, aferentes e eferentes, até chegar lá na nossa cápsula de Bowman, vai ter um excesso de glicose. Se essa glicose na artéria aferente até sair na eferente do nosso túbulo renal, o que vai acontecer? A cápsula de Bowman tem a capacidade de filtração, ou seja, vai entrar muita glicose, porque eu preciso liberar esse excesso de glicose no sangue. Consequente, meu túbulo renal vai ter uma grandíssima quantidade de glicose. Lembrando, no nosso túbulo renal, temos o túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e a chegar nos dutos, beleza? Túbulo contorcido proximal, é lá que a glicose é reabsorvida. Quanto? 100%. Só que tem tanta glicose, gente, tem tanta glicose que o túbulo renal não consegue reabsorver tudo. E o que acontece? Essa glicose vai indo ao túbulo renal. Se eu estou com excesso de glicose no túbulo, o que acontece? A água acompanha. Ou seja, para equilibrar o meio osmótico, a glicose puxa a água e a glicose vai com a água para a urina. Por isso que uma pessoa tem poliúria, por isso que a pessoa urina com frequência. Porque ela tem muita glicose nos nossos tubos renais, muita glicose lá no rim, lá no néfron, consequentemente a água vai junto. Poxa, se então eu vou urinar várias vezes, uma pessoa que tem diabetes mellitus, além disso ela tem uma menor reabsorção. Se ela não consegue reabsorver a glicose, poxa, é um problema. Não pode ter glicose na urina, 100% era para ser absorvido. Como não é, tem glicosúria, ou seja, tem glicose na urina. Também é um grande problema disso. Outra, poxa, se a glicose está indo e está puxando água, estou perdendo água. Poxa, é verdade, se você está perdendo água, você ativa os receptores da sede. Consequentemente, você tem polidipsia. Por isso que a pessoa que tem diabetes mellitus urina muito. Por isso que uma pessoa tem glicose na urina. Por isso que a pessoa tem muito sede, porque ela está perdendo muita água. A pessoa que tem diabetes mellitus perde água, porque a glicose no néfron não consegue ser reabsorvida para a corrente sanguínea. Isso que acontece no túbulo renal. A gente também pode analisar a questão do metabolismo. O que acontece no metabolismo? Poxa, se eu estou com esse excesso de glicose, eu estou com uma demanda muito alta. Ou seja, eu vou ter um menor consumo de glicose. Se eu consumir menos glicose, eu vou ter menos ATP. Opa, mas nosso corpo precisa de ATP. A todo momento a gente está fazendo respiração celular, desde o momento que a gente nasceu, vamos dizer assim. Então, se a gente precisa de ATP, o que a gente precisa fazer? Os dois processos de quebra para a formação de ATP. Se não é pelo carboidrato, vão pelas outras vias. Se a gente só se alimenta de carboidrato, lipídio e proteína, carboidrato não está dando certo, vamos quebrar essa proteína. Proteólise, vamos quebrar a proteína para formar aminoácido. Aminoácido eu vou converter, formar ATP. Não vou fazer com a proteína, vou fazer com lipídio também. Lipólise, vou quebrar o triglicerídeo em ácido graxo e glicerol para formar ATP. Consequentemente, se eu estou quebrando essas outras vias energéticas, o que esse nosso paciente vai ter? Uma perda de peso, uma leve perda ponderal. Só que, além disso, se a pessoa está necessitando de ATP, o que ela precisa? Comer. Por isso que, além da perda de peso, uma pessoa que tem diabetes mellitus também costuma ter o quê? Fome. Porque o corpo está em estresse. Ele fala assim, poxa, eu estou queimando lipídio, eu estou queimando proteína, eu estou queimando as reservas. Quer dizer que eu estou sem glicose? Vai gerar fome para você. Por isso que uma pessoa, a gente usa o termo de polifagia. Polifasia, ou seja, a pessoa tem um excesso de uma fome, né? Vamos dizer assim.
Só que além disso, ela tem uma perca de peso, por mais que ela tenha uma fome um pouquinho a mais. Agora, uma parte delicadíssima, que é a terceira parte, é a reação inflamatória que causa hiperglicemia. Poxa, Paulo, mas como assim? Como a hiperglicemia vai gerar uma inflamação? Por duas questões. A hiperglicemia, ela vai formar o diacilglicerol, que vai formar a proteína quinase C, e, consequentemente, vai chegar a três situações. Essa hiperglicemia vai gerar inflamação por excesso de glicose, ela vai aumentar o PAI, que é o produto de inibição da trombina, consequentemente da protombina. Nesse caso, ela reduz a coagulação sanguínea. Por isso que a pessoa que tem uma diabetes mellitus ela tem alguns probleminhas com alguns cortes, alguma coisa disso. Que esse PAI chama inibidor do ativador de plasminogênio do tipo 1, apenas corrigindo. Consequentemente, altera a coagulação. Além disso, reduz o óxido nítrico da utelina. Eles são potentes vasodilatadores. Se eu reduzo eles, tenho vasoconstrição, também que é um grande problema para gerar nessa reação inflamatória. Além disso, você tem hiperglicemia. Falei da inflamação. O que a inflamação pode gerar? Lesão tecidual. Vai gerar lesão nos vasos, nos tecidos. Consequentemente, qual que é a palavra mágica disso? Disfunção endotelial. Ou seja, a hiperglicemia vai gerar uma inflamação, que vai gerar uma disfunção endotelial. Consequentemente, vai gerar em duas situações. Pode gerar essa disfunção endotelial pelo acúmulo de LDL na corrente sanguínea, ou às vezes não pode ser nem o LDL, pode ser hialina. Consequentemente, eu tenho uma situação chamada de aterosclerose. Por isso que muitas vezes não só o excesso de glicose no sangue que aumenta a pressão arterial, mas também pelo acúmulo de LDL e hialina. Lembrando do LDL, LDL não é um colesterol, é uma lipoproteína que vai carregar o colesterol. Por isso que muitas pessoas falam, poxa, mas eu tenho um problema glicêmico, mas parece que eu tenho problema no LDL, HDL. Sim, que gera aterosclerose. Sim, que gera aumento da pressão arterial. Também. Então, a parte da hiperglicemia também gera uma reação inflamatória que vai ter uma disfunção endotelial, gerando aterosclerose. Consequentemente, uma pessoa que tem diabetes tem sérios riscos de problemas cardiovasculares. Por isso que tem que ficar atento, principalmente você, profissional da saúde, que não é simplesmente você diagnosticar, você está com um problema ali, sua glicemia em jejum, que a gente vai ver depois, você está com diabetes. Não é só isso, você precisa investigar. Por isso que a anamnese é extremamente importante quando você for fazendo com o paciente. Você precisa ver o histórico familiar dessa família, como é a alimentação dela, se essa pessoa realmente está com diabetes, se é do tipo 1 genético, se é do tipo 2 a partir da síndrome metabólica, se realmente tem histórico de problemas cardiovasculares ou de diabetes na família, entre primos, irmãos, pais. Isso é muito importante na anamnese. Não é simplesmente você diagnosticar a diabetes, tentar tratar esse paciente. Precisa conhecer o paciente, não só ele, o meio que ele vive, tanto o meio social quanto o meio familiar. Consequentemente, se você puder fazer uma conduta, um plano de cuidados que faça com que ele melhore sua alimentação, sua atividade física, o seu sono e também regularizar um possível paciente polifármaco, consequentemente você consegue diminuir o problema da diabetes, beleza? Bom, então falei do túbulo renal, a parte metabólica e a parte inflamatória. E beleza. E aí, Paulo, eu tenho esse problema da disfunção endotelial. Em que vaso especificamente? Pode ser vários. Por exemplo, se eu tenho uma disfunção endotelial do coração, o que eu posso ter? Doença arterial coronariana. Poxa, uma pessoa que tem diabetes pode subir para um problema no coração? Claro que pode. Em situações mais graves, com certeza. Além disso, pode se instalar em vasos mais periféricos, DPV, doença vascular periférica. Por isso que algumas vezes pode inchar os pés diabéticos, né, que costumeiramente fala. Além disso, pode gerar o quê? Os olhos também, gerando microaneurismas, as famosas manchas de algodão, que a pessoa às vezes fica essa visão um pouco perturbada, pode gerar hemorragias, que pode chegar à cegueira. Por isso que muitas vezes, poxa, por que a visão está meio turva? A gente fala assim do paciente diabético, é por causa disso. Reação inflamatória, disfunção endotelial que pode afetar os olhos, muito importante. Além disso, olha o que eu falei do túbulo renal,
Olha os danos que pode causar. Pode gerar o quê? Doença renal crônica, sobrecarregar os néfrons também. Por isso que a gente fala, uma doença como uma diabetes mellitus, que tem a ver só com a glicemia, pode evoluir tanto na parte dos membros, tanto na parte ocular, na parte cardiovascular, na parte renal e na parte neurológica. Porque também no nosso queridíssimo cérebro a gente pode ter um AVE isquêmico, um acidente vascular encefálico isquêmico, ou seja, não consegue ter a passagem de sangue, não acaba não chegando oxigênio. Por isso que diabetes é uma doença, além de ser muito prevalente hoje na sociedade, é delicadíssima, precisa realmente tratar para não gerar grandes consequências no futuro. O que mais temos? Opa, vamos falar das neuropatias. Como assim as neuropatias? O que de fato pode chegar um paciente com diabetes, paciente mais grave, a neuropatia que gera diabetes? É por causa da via do poliol. Por quê? Quando a gente aumenta a glicose, a gente consegue pegar essa glicose e transformá-la em frutose, ou seja, um outro carboidrato, uma outra hexose para a gente poder fazer essa transformação metabólica. Só que para isso, a glicose não vira direto uma frutose, ela passa por um intermediário, chamado de sorbitol. E aí, se eu tenho muita glicose, eu tenho muito sorbitol, só que demora para esse sorbitol virar frutose. Só que esse sorbitol em excesso é um grande problema, porque ele é altamente osmótico. O que quer dizer altamente osmótico? Ele segura a água, ou seja, o sorbitol ele faz com que a água fique pertinho dele. Consequentemente, pensando em toda a via bioquímica da coisa, vai gerar grandes problemas, como por exemplo, no cristalino do olho, um paciente diabético com esse acúmulo de sorbitol vai gerar catarata. Por isso que a catarata, principalmente nos pacientes diabetes mellitus mais velhos, eles costumam ter esse sintoma também, ter esse sinal, poxa, a pessoa tem catarata, sim. Então, por isso que a diabetes é uma doença extremamente perigosa, tem que ficar atento. Além disso, afeta as células de Schwann. O que são as células de Schwann? Dentro do nosso neurônio, dendrito, corpo celular, axônio. Dentro lá do nosso axônio, consequentemente, a gente tem as células de Schwann, que vão ser como se fossem uns isolantes elétricos, fazendo com que o impulso elétrico vá com maior velocidade. Consequentemente, se eu tenho essa perda das células de Schwann, eu gero alguns tipos de neuropatias. Beleza? Além disso, a gente analisar uma pessoa que tem diabetes, ela pode ter grande problema, pode afetar o terceiro nervo craniano, o nervo oculomotor, responsável por praticamente todos os músculos oculares, tirando o oblíquo superior e o reto lateral. Consequentemente, se afeta o terceiro nervo craniano, a pessoa pode ter um estrabismo, ou seja, pode ter uma visão um pouco divergente. Por isso que pessoas também, em situações mais graves, afetou o terceiro óculo motor, a pessoa pode ter estrabismo. Além disso, na parte sensitiva, ela é responsável também pelo levantamento aqui da pálpebra. Por isso que a gente pode ter também uma situação que chama petose, o P mudo. Consequentemente, ela pode ter a pálpebra um pouco mais caída, sabe? A pessoa que tem uma pálpebra um pouco mais baixa, pode ser também um sinal de uma neuropatia causada pela diabetes. E um dos mais famosos, além disso, afeta os nervos sensitivos, ou seja, os mais distais. Se afeta o nervo sensitivo, gera uma parestesia. A pessoa não consegue mais sentir. Por isso que as pessoas sentem um formigamento nas mãos e nos pés. Por isso que essas pessoas sentem alguns tipos de problema. Por exemplo, a gente fala do andar diabético, porque a pessoa que anda descalça, por exemplo, e não tem essa sensibilidade, acaba lesionando os pés. Existe um grande, dentro do exame físico neurológico, a questão da percepção dos polegares, que é um exame neurológico, para perceber se o paciente ele consegue ou não ter a noção se o dedo está posicionamento do polegar. Consequentemente, se essa pessoa dá positivo nesse exame, nessa parte do exame físico neurológico, ela pode estar sendo afetada por algum tipo de disfunção do nervo sensitivo, que pode ser por diabetes também. Por isso que fala, pegar diabetes não é só pegar um indicador de glicemia, colocar no dedo da pessoa e falar o número para ela e isso. Falei anteriormente, exame físico, extremamente importante. Outra,
Anamnese, por isso que eu falo para vocês, a anamnese junto com o exame físico é 90% da clínica. Isso a gente pensando na área da saúde, independente se você é um médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, não importa o que, você é da área da saúde, é extremamente importante analisar a anamnese e também a questão do exame físico, onde através do exame físico, analisando os nervos cranianos, analisando a parte sensitiva do paciente, pode ver e analisar se ele pode ter uma neuropatia ou não, alguma coisa escondida. Catarata também através do exame ocular, extremamente importante. Beleza? Bom, aqui falando só um pouquinho, um quadro que depois eu posso passar para vocês os slides, para quem estiver interessado, que a gente tem os dois tipos de diabetes mellitus, que são extremamente importantes. Do tipo 1, costuma ser de 5 a 10% dos casos, insulinodependência, ou seja, a pessoa não produz insulina. Menor número de casos? Menor número de casos. Costuma ser genético? Sim. Então, o que a pessoa precisa fazer? Muito simples, apenas receitar ela insulina. E lógico, não é simplesmente receitar, tem que instruir a pessoa que a insulina é de aplicação subcutânea, existe vários tipos de insulina e vários tipos de medicações de curto, médio e longa duração. Então isso é muito delicado e nós como profissionais da saúde, a gente tem o dever de instruir nossos pacientes, não só a questão de medicação, mas também como hábitos de vida. Por quê? Na diabetes tipo 2, que é a mais comum de todos, é uma insulino-resistência, porque a pessoa é mais velha, que costuma ser as mais velhas a adquirir isso. Por quê? Hábitos de vida. A pessoa come mal, a pessoa excesso de glicose, não faz atividade física, tem alguns tipos até de predisposições genéticas, não consegue fazer, produz insulina, mas no receptor lá não é sensível. Por isso que esse caso não adianta você receitar para ele insulina, porque não vai dar certo. Diante disso, qual que é a importância do diabetes mellitus tipo 2 nesse quadro clínico? Como que vai ser uma conduta especial para esse paciente? Se alimentar corretamente, acompanhar um nutricionista, um profissional responsável por isso, começar a realizar atividades físicas, ter um bom hábito de sono, porque isso são as questões que vai atenuar os sintomas de uma diabetes mellitus. Então, realmente é extremamente importante dar uma analisada nisso. Por mais que a gente já saiba um pouquinho da fisiopatologia, mas de maneira geral é muito importante colher esses dados e todas essas informações para ser passado. Coloquei aqui também alguns tipos de orientações gerais que costuma ter. Primeiro, como a gente caracteriza o paciente diabético? Glicose em jejum. A gente faz o exame da glicemia desse paciente, da glicose quando ele estiver em jejum. Se tiver mais 126, é um paciente pré-diabético, até 200. A gente fala que ele está quase sendo diabético. Já liga o alerta, já tem que começar a tratar esse paciente, regularizar hábitos de vida, alimentação dele, se ele está comendo direito, o que está sendo, atividade física, o que seja. Além disso, fez a glicemia em jejum, a glicose em jejum, passou de 200, infelizmente temos um paciente diabético, beleza? E além disso, entender que a diabetes mellitus do tipo 2 é uma síndrome metabólica, não é simplesmente só a glicose, pode ter predisposição através do triglicerídeo, do HDL da pessoa, pressão arterial e do EMC, beleza? Bom, gente, para finalizar, eu coloquei aqui uma frase icônica do Michael Jordan, um dos grandes atletas de todos os tempos. Ele falava que limites são como medo, ou seja, são apenas ilusões. Então, para nós, como profissionais da área de saúde, o interessante é entender que nós não temos limites. São limites que a gente consegue enxergar na nossa frente, como, por exemplo, o medo, são apenas ilusões que estão na nossa cabeça. Então, a gente tem a necessidade mútua de cuidar do nosso paciente, de cuidar de nós mesmos e também da nossa equipe. Então, isso é importante. É um trabalho mútuo que a gente precisa fazer. Então, tentei de alguma forma aqui passar para vocês um pouquinho da fisiopatologia, não simplesmente entender, a pessoa tem muita sede, ela tem problema de coagulação, ela tem, é diabetes. Mas o que de fato chega a ser a diabetes? A diabetes mellitus, né? Muita gente fala, nossa, é por causa que tem excesso de glicose no sangue. Não é uma consequência isso, não uma causa. Então, queria agradecer a todos que tiveram a oportunidade, o pessoal da Conasims também que me deu a oportunidade de poder dar uma aula aqui para atividade, não falo nem aula, mas sim uma apresentação sobre essa questão da diabetes. Qualquer dúvida, tem minhas redes sociais aí, puder ajudar de alguma forma, algum resumo, alguma atividade, alguma dúvida,
Pode contar comigo, estou sempre aberto. E eu também agradecer novamente, que não falei, a oportunidade de estar aqui e a importância de todo profissional da saúde ter a compreensão desse assunto e principalmente, independente de qual seja o assunto, anamnese, exame físico, ouvir o paciente, instruir ele, é a melhor via da gente poder dar um jeito. Então, muito obrigado, pessoal, e eu agradeço a oportunidade.